Hoje eu recebo a nossa super nutricionista Raquel Dreyer e nós vamos falar sobre alimentação preventiva para o câncer de mama e também da saúde da mulher como um todo. Boa tarde, Raquel. Obrigadão por estar aqui nesse feriadão com a gente. Imagina, é um prazer. Boa tarde. Lindona, então vamos começar. A alimentação é saúde, mas ela interfere aí nessa questão do desenvolvimento, na questão relação aí alimentação e câncer, como que é? Sim, Paty, o câncer é uma doença de causa multifatorial. Isso quer dizer que vários fatores podem contribuir para que um paciente tenha ou não tenha câncer. E aí a gente tem o que a gente chama de fatores modificáveis, onde a gente pode falar então da alimentação, do exercício físico, etilismo, tabagismo, entre outras causas. Entendi. Tem diferença, por exemplo, na questão da alimentação oncológica de homens e mulheres? A nutrição oncológica, Paty, é prevenção, tratamento e pós-tratamento, né? A prevenção não, né? Então, o que é preventivo para câncer de mama, colo retal, enfim, é a mesma coisa para homens e mulheres. Mas para tratar e pós-tratamento muda, por algumas razões. Por exemplo, vamos pensar num paciente que perde massa muscular durante o tratamento. É fato que homens têm uma facilidade maior para preservar ou para recuperar a massa muscular, por questões hormonais, por exemplo. Então, uma mulher, né, pós-tratamento, eu tenho que ter uma terapia mais intensiva para conseguir então melhorar essa recuperação dela. Então sim, né, tratamento acaba que muda um pouquinho a conduta. Tá, então vamos na prevenção em relação ao câncer de mama, então que a gente começou falando aqui, que eu falei inclusive no início da nossa entrevista. Como que a gente faz na questão da prevenção? Quais alimentos? Paty, alimentos, vamos falar assim, ó, o câncer de mama tem uma relação muito direta com sobrepeso e obesidade, então pensar na alimentação como um fator para manter peso corporal em dia é super importante. Então, nesse contexto, a gente pode falar, por exemplo, evitar o consumo exacerbado, enfim, de bebida açucarada, de refrigerante, processado, muita gordura, incentivar bastante o consumo de frutas, vegetais, e além da alimentação, é legal a gente falar a questão da amamentação como fator de prevenção contra o câncer de mama, então, a mulher que consegue, obviamente, né, enfim, que ela amamente, porque isso também é preventivo. E uma outra questão muito importante, Paty, que é fator de risco nesse caso, é o consumo de bebidas alcoólicas. Então, evitar o consumo frequente e regular, porque isso também tem uma relação direta com o câncer de mama. Existem alimentos que eles são cancerígenos, por assim dizer, Raquel? Depende, né, Paty? Eu falo assim, alimento mesmo, nenhum alimento de forma isolada vai te causar câncer. O que existe é um modelo, né, uma rotina inadequada. Então, por exemplo, se fala tanto do consumo de carne como alimento cancerígeno. Comer carne vermelha não vai te causar câncer. O que vai aumentar o risco é comer mais 500 gramas por semana de carne vermelha, ou então preparar ela na forma de calor seco, grelhado, frito, ao invés de fazer no calor úmido. Ao invés de comer a carne com salada, comer só com pão, maionese, farofa. Então, assim, de forma isolada, Paty, não, né? É importante que a gente tenha conhecimento de alimentos que podem aumentar o risco, mas entender que é um contexto, é uma rotina. E quais são, então, assim, os principais alimentos que são aliados, então, da mulher em relação ao câncer de mama? Para prevenção, vamos falar assim, ó, uma dieta anti-inflamatória. Então, vamos reduzir um pouquinho a carne vermelha e consumir mais peixes, por exemplo. Mas não tem que ser só salmão, né? Porque a gente não consegue comer salmão todo dia, né? A melhor dieta é que ela cabe no teu bolso também. Sim. Então, a gente pode trocar por sardinha, a gente pode trocar por linhaça, consumir pelo menos 3 porções de frutas e vegetais por dia, manter uma dieta equilibrada em relação a vou consumir açúcar, né, essas guloseimas? Claro que vou, mas de forma mais pontual e não todos os dias. Então, nesse contexto, uma dieta mais anti-inflamatória previne o câncer de mama. Quem já está passando pela doença, né? Quem já está ali lutando ali, a questão da alimentação como forma de aliada no tratamento. Sim, Paty, muito importante, porque a gente sabe que uma boa alimentação melhora a imunidade dessa paciente, especialmente se ela faz quimioterapia, por exemplo, melhora a questão de fadiga que ela sente, melhora a resposta ao tratamento, ela tem menos efeitos colaterais, então uma boa alimentação também ajuda muito para quem já está em tratamento. E quem, por exemplo, assim, passa pelo tratamento, a gente sabe que tem os efeitos colaterais, né? Tem as reações ali do tratamento. Tem alguma dica ali para aliviar esses sintomas? Por exemplo, alguns chás, alguns lanchinhos específicos? Depende do sintoma, Paty. Vamos falar de mulheres com câncer de mama. Muitas fazem a quimio vermelha, né? Que elas falam, tem muito medo, enfim. E pode causar em algumas pacientes um pouquinho de náusea e vômito, por exemplo. Então, nesses casos, o chá de gengibre, especialmente mais geladinho, é bem legal. Evitar preparações com muito cheiro. Se essa paciente, por exemplo, tiver alteração de feridinha na boca, afta, então evitar o que é muito ácido, muito condimentado, né? Porque pode também acentuar os sintomas. E sobre chá, Paty, também acho que é bem importante falar, porque algumas pacientes, elas têm que fazer uso de tamoxifeno, que é uma medicação pós-quimioterapia. Mulheres que tomam tamoxifeno não podem tomar chá de camomila.
E chá, ninguém tem medo de tomar, né? Porque é natural. Então, tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso, por exemplo, a camomila, ela inibe a ação de uma enzima que faz o medicamento fazer efeito. Nossa. Então, toma a medicação e o chazinho, você acaba que tem menos resposta ao tratamento. Entendi. Então, por isso é importante, mesmo que chá, mesmo que é natural, sempre conversar com o profissional para ter melhor conduta. Com certeza. Além desses hábitos, por exemplo, em relação à alimentação, quais outros hábitos são aliados de quem está passando pelo tratamento? Paty, cuidado físico, né? Então, alimentação, praticar exercício físico à medida que você consegue, cuidar da mente, né? Então, buscar a rede de apoio, né? O profissional terapeuta, o psicólogo, enfim, se você conseguir e tiver acesso. E também cuidar, eu digo, né? Cuidar do corpo, da alma e também da mente. Então, não deixar de lado a questão espiritual. Não importa que religião você tem, né? Mas ter fé e manter-se crente que tudo vai dar certo também é muito importante. Ajuda bastante, Ajuda né? muito, faz muita Que diferença. Bom. Raquel, minha linda, obrigada pela sua presença, viu? Imagina, eu que prazer te agradeço. receber aqui. Inclusive, gente, quem quiser seguir a Raquel aí nas redes sociais, é só ir lá no @nutriraquel.dreyer, que tá em tudo lá, tem bastante informações pra vocês também no Insta dela. Linda, beijo, obrigada mais uma vez. Obrigada e beijo pro seu neném também. Ah, pra sua também. Tudo de bom, viu? Até. Obrigada.